Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa história, numa fonte bem interessante. Uma parábola, né? Exato, a parábola do homem infeliz. E ela já começa com uma pergunta meio desconfortável. Totalmente. Será que para a gente ser feliz com o que tem, a nossa vida precisa primeiro piorar? E piorar muito? É uma pergunta bem provocadora. E o legal dessa história é que a resposta não é uma teoria, é quase um experimento. Uma terapia de choque, talvez. Exatamente, uma terapia de choque para a alma. Então, acho que nossa missão aqui é desvendar a psicologia por trás disso, né? Entender a mensagem sobre felicidade e, mais importante, sobre percepção. Perfeito. Não é só um conto, é quase um manual de como mudar a perspectiva de alguém, a força. Então, vamos começar do começo, o ponto de partida de tudo. A insatisfação. Um homem que, se a gente olhar de fora, ele tem uma vida, mora numa casinha no campo, tem uma esposa grávida, 5 filhos, Tem umas galinhas, uma vaca, a mimosa a mimosa e uma cabra. e um cachorro vira-lata, não podemos esquecer dele. Verdade. É o retrato de uma vida simples, talvez dura, mas, assim, uma vida completa. Só que para ele, nada disso importava. Nada. A fonte deixa isso muito claro. Ele olhava pra tudo e o pensamento era tipo, pô, vidinha besta, que vidinha chata. E ele já tinha o culpado perfeito para essa infelicidade toda. Já tinha. O grande vilão, a casa. Para ele o problema não era a atitude, não era a gratidão, era o espaço físico, A casa. a casa. Ele estava convencido assim de que só seria feliz com uma casa maior, mais arejada. Isso é um mecanismo psicológico tão comum, tão humano. É muito mais fácil culpar uma coisa, um fator externo, do que olhar para dentro. Com certeza. Ah, o problema é a minha casa, o problema é o meu salário. É um alvo concreto para a gente jogar a nossa frustração, sabe? Faz tudo sentido. No fundo, a casa virou o bode expiatório da infelicidade dele. Ele projetou toda a angústia dele nas paredes daquele lugar. É um alvo fácil, e essa fixação toda o leva a procurar ajuda. Ele vai para a cidade, encontra o que a fonte chama de um homem de Deus. E, bom, ele desabafa. Despeja tudo. E a resposta que ele recebe é, no mínimo, surpreendente. O homem de Deus ouve tudo e fala: eu vou transformar a tua casa num lugar arejado, espaçoso, confortável e iluminado. A solução mágica que ele tanto queria, a promessa de que alguém de fora ia resolver o problema de dentro. A alegria dele deve ter sido imediata. Imagino que sim. Foi. Só que aí vem a virada. O homem de Deus coloca uma condição. E é nesse ponto que a história vira um experimento psicológico mesmo. A parte mais interessante. Ele diz que, por 7 dias, o homem precisa prometer obedecer cegamente, sem questionar nada, por mais absurda que a ordem parecesse. E essa condição é o coração da parábola, né? Sem isso, a transformação não acontece. Mas, peraí, isso é um pouco perigoso, não é? Tipo, entregar o controle total da sua vida para alguém, mesmo sendo um homem de Deus? Não, você tocou num ponto crucial. Olhando de fora, na vida real, é um conselho terrível. Certo. Mas dentro da lógica da história, é uma ferramenta. O homem de Deus percebe que o problema não é a casa. O problema é o julgamento que o homem faz da casa. A perspectiva dele que está doente. Exato. Então, o primeiro passo da cura é fazer ele desligar esse julgamento. A obediência cega aqui não é sobre submissão, é sobre forçar ele a sair da própria cabeça, sabe? Abandonar o sistema que o está deixando infeliz. Entendi. É como se fosse uma cirurgia na percepção dele. E a obediência cega é a anestesia. Perfeito. E como ele estava desesperado, ele aceita. Promete por Deus que vai obedecer. E aí o processo começa. E já começa caótico. Imagino. Primeiro dia, primeira ordem. Pegue a sua vaca, a mimosa, e coloque ela dentro do quarto. Nossa. Vamos só imaginar a cena. Ele devia estar esperando uma dica de decoração, sei lá, derrubar uma parede. E a ordem é transformar o quarto num estábulo. Exato. A fonte descreve a noite como um tormento. A vaca faz sujeira, urina, come o colchão de palha, o cheiro fica insuportável. É o caos instalado no lugar que deveria ser o refúgio dele.
O problema, que antes era uma casa pequena, agora virou uma casa infernal. Isso, e essa é a primeira dose do tratamento de choque. O homem de Deus está, de propósito, piorando a situação. Ele está recalibrando o medidor de miséria do homem. O que antes era chato, agora, em comparação, vai começar a parecer um luxo. E a coisa só piora. No segundo dia, o homem acorda, exausto, fedendo, esperando a ordem para tirar a vaca, né? Lógico. Mas a instrução é o contrário. A vaca fica e agora ele tem que colocar a cabra dentro da cozinha. Na cozinha, o lugar da comida, do sustento. O caos está se espalhando. E vamos combinar, quem já ficou perto de uma cabra sabe que o cheiro e o que a fonte chama de aquelas bolinhas. Não é brincadeira. A descrição do tormento não é exagero. A fonte diz que a cabra come os mantimentos, faz barulho, espalha sujeira e tem um detalhe genial. Qual? A esposa, com vergonha dos vizinhos, do barulho, do cheiro, ela fecha todas as janelas. Nossa, isso é brilhante. A vergonha social acaba piorando o sofrimento físico. Ao tentar esconder o caos, eles se trancam dentro dele. A casa vira uma panela de pressão de sujeira, cheiro e desespero. O problema não é mais só desconforto, é humilhação. E quando você acha que não dá para piorar? Terceiro dia, ordem final da escalada. Colocar todas as galinhas para dentro de casa. Ah, não! Agora a cena é de caos absoluto. A fonte usa a palavra horror. É sujeira por todo lado, ovo quebrado no chão, galinha em cima da mesa no fogão a lenha. E a casa toda fechada, com uma vaca no quarto, uma cabra na cozinha e um monte de galinha correndo. É o fundo do poço. E é exatamente aí, no fundo do poço, que a mágica acontece. O que o homem de Deus fez foi criar um novo ponto de referência. Ele basicamente vacinou o cara contra a insatisfação. Uma vacina, gostei disso. Ele injetou uma dose cavalar de sofrimento real para que aquele mal-estar do dia a dia, a vidinha besta, parecesse uma bênção. A lição não é só sobre gratidão. É sobre como a nossa felicidade depende do nosso ponto de comparação mais recente. É como voltar de um acampamento bem rústico, sabe? Dormindo no chão duro, sem banho quente. Sim, quando você volta para casa, a sua cama, que era só uma cama, parece a coisa mais luxuosa do mundo. O chuveiro morno vira um spa. Exatamente isso. A parábola usa essa mesma ferramenta de contraste, só que de um jeito extremo e dentro da própria casa dele. Ele não precisou ir a lugar nenhum para aprender a valorizar o lar. O lar dele que foi transformado num lugar muito pior. Para que ele pudesse redescobrir o que já tinha. E depois desse pico de desespero, a maré começa a virar. A fase de descompressão. Quarto dia, a ordem é, finalmente, tirar a vaca. O alívio deve ter sido imenso. De repente, a casa sem a vaca, mesmo com a cabra e as galinhas, já pareceu mais espaçosa. Sim. O nosso cérebro funciona com esse contraste. Tirar um problema grande faz os problemas menores parecerem mais fáceis de lidar. E o processo continua. Quinto dia, tira a cabra. Sexto dia, tira as galinhas. A cada passo, a casa vai voltando ao que era, mas a percepção dele já é outra. O silêncio, a ausência dos animais. Cada pedacinho de normalidade que ele reconquistava devia parecer um luxo, uma vitória. E é uma desconstrução do sofrimento que ele mesmo ajudou a criar, né? Sim, isso é importante. Ele participou de tudo. Ele colocou os animais para dentro e ele mesmo os tirou. E aí vem o sétimo e último dia, a ordem final. Com todos os animais fora, a instrução é limpar a casa. Ele, a esposa, os filhos, todo mundo junto. Esse ato de limpar é muito simbólico. Não é só uma limpeza física, é uma purificação do ambiente e da perspectiva dele. É ele retomando o controle do espaço, mas com um olhar completamente novo. O milagre prometido não era uma reforma na casa. Era uma reforma na mente do morador. E a cena final é a prova disso. No dia seguinte, o homem de Deus volta e encontra a família feliz, rindo, alegre. E ele pergunta como o homem está. E o homem explode em felicidade. Ele fala: "Você não queira saber como eu estou feliz. A minha casa está arejada, iluminada, está limpa. A minha casa é maravilhosa." É a mesma casa. Nada mudou fisicamente.
Mas na cabeça dele, tudo mudou. Ele conseguiu o que queria. A casa se tornou arejada, espaçosa, confortável e iluminada. O tempo todo. Ele só precisou visitar o inferno para conseguir enxergar. E a fonte conecta isso a umas lições bem explícitas, né? Cita uma passagem de Mateus que diz: basta a cada dia o seu próprio mal. A parábola ilustra isso de forma quase literal. Sim, um mal temporário extremo foi usado para anular o mal que ele percebia no dia a dia. Certo. E também fala da lição do apóstolo Paulo sobre aprender a estar contente em qualquer situação, com muito ou com pouco. O nosso protagonista aprendeu isso na marra. Ele achava que a felicidade estava na abundância daquilo que possui, como diz a fonte. Mas descobriu que a felicidade não está no que se tem, mas em como se percebe o que se tem. A parábola é uma grande dramatização dessa ideia, de que a busca por bens materiais é uma armadilha. Então, resumindo essa jornada toda, a história é sobre um homem que achava que precisava de uma casa maior. Mas no fundo, O que ele precisava era de uma perspectiva maior. E a solução foi brutal, mas eficaz. Piorar as coisas a um nível insuportável. para que a realidade original dele, que ele via como miserável, parecesse, por contraste, um paraíso. É uma lição poderosa sobre gratidão e sobre o poder do nosso ponto de referência. Sem dúvida. Mas tem uma coisa aqui que me deixa pensando. A parábola usa essa figura externa, o homem de Deus, como um catalisador. Certo, ele é o arquiteto do caos controlado. Exatamente. E isso levanta uma questão importante, sabe? Na nossa vida, sem um guia externo para nos dar ordens absurdas, como a gente aplica essa lição? Boa pergunta. A gente precisa sempre de uma crise, de uma perda, de um choque, para nos sacudir e fazer a gente valorizar o que tem? É a grande questão, né? Será que a gente só aprende a dar valor quando perde? Ou será que existem maneiras de criar o nosso próprio caos controlado? Sim, é isso. Pequenos experimentos, talvez. Mudanças de perspectiva que a gente mesmo pode introduzir na vida para redescobrir a gratidão, sem precisar colocar uma vaca no quarto. Fica a reflexão. Talvez não precise ser tão drástico. Talvez seja passar um fim de semana acampando, como você falou. Ou fazer um trabalho voluntário. Qualquer coisa que nos force a sair da nossa bolha e reajuste nosso ponto de comparação. A parábola nos mostra o mecanismo de um jeito extremo, mas talvez a nossa tarefa seja encontrar maneiras mais sutis de aplicar essa mesma medicina no dia a dia. Cultivar essa consciência antes que a vida precise nos ensinar do jeito mais difícil.